Boa tarde, companheiros. Estamos mais uma vez aqui de volta no canal. Eu sou o Engenheiro de Barros. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula relacionada ao sistema de arrefecimento, só que com serpentina, tá ok? Nós temos aqui o nosso programa no PLC, tá? E vamos procurar entender como é feito o nosso sistema, tá? Mas antes, como sempre, aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se aqui no canal, e aqueles que já são inscritos, partilhem o máximo para continuarmos a receber mais vídeos aqui no canal, tá ok? Então, nós temos aqui uma forma para simularmos o arrefecimento por serpentina, tá ok? Aqui no PC Simo, mas eu procurei, já que não tenho ferramentas suficientes, eu procurei simular com eletroválvula, tá? Aqui essa eletroválvula eu estou a chamar de uma termorresistência ou uma resistência térmica, tá? E nós temos aqui o reservatório que vamos ter o nosso líquido aquecido, tá ok? Nós temos aqui o ventilador para auxiliar naquilo que é o sistema de arrefecimento, tá? Sabemos que a água ao passar aqui, ela vai reduzindo a pressão e nós vamos procurar ligar o ventilador nesse instante para poder auxiliar no arrefecimento, tá ok? Então, o que nós precisamos entender é que temos aqui a nossa eletrobomba para fazer a sucção, tá ok? Para que haja a circulação do líquido, tá ok? Então, o nosso propósito é simplesmente apresentarmos que nós podemos ter um sistema em que vai ter um reservatório a ser aquecido o líquido e que nós vamos procurar auxiliar aquilo que vai ser o arrefecimento desse mesmo líquido, tá ok? Só que por intermédio de um programa ladder, tá? Nós poderíamos fazê-lo na lógica de relés, mas vamos aqui trabalhar com a lógica ladder. Quem sabe numa próxima altura podemos apresentar na lógica de comandos ou lógica de relés, tá ok? Então, primeiro, como é que nós vamos fazer o nosso programa ou como é que está feito o nosso programa? O nosso programa ela vai funcionar com uma sequência de liga a válvula de entrada de líquido ou entrada de água, tá ok? Quando tiver ao nível alto, como podem ver, nós temos aqui um sensor de nível alto, que eu tenho o I0.2, tá ok? Quando atingir o nosso sensor, que é o que nós temos aqui, ela vai desligar, tá? Vai fazer com que haja o desligamento da nossa válvula de entrada de líquido e este mesmo sensor vai ativar a nossa resistência, ou seja, só poderá aquecer a água quando a água estiver ao nível máximo, tá ok? Enquanto não tiver a água ao nível máximo, então não vamos ter a nossa água a ser aquecida. Como nós não temos como apresentarmos aquilo que vai ser o aquecimento, então eu estou aqui a utilizar, tá, um temporizador para dizer que dentro de 10 segundos a temperatura estará elevada e que precisa ser arrefecida. Tá ok? Então, o que é que nós precisamos perceber é que no instante que ligar a nossa resistência, tá? A nossa resistência térmica, ela vai ligar aqui o temporizador, que é o que vai controlar, tá? Se não tivéssemos o temporizador, nós teríamos aqui o contacto da resistência para comparar a temperatura, tá ok? Teríamos um bloco, por exemplo, de comparação, que vai comparar a temperatura externa e a temperatura da água e facilitar então aí, ou se teríamos aqui, por exemplo, um sensor PT100 que poderia controlar a temperatura da água e a partir desse seu contacto poder ligar então o ventilador, tá ok? Então nós estamos a dizer que no instante que a temperatura estiver elevada, tá, vai a saída M2 vai desligar a resistência e vai ligar então
o nosso ventilador. Estamos a dizer que se a temperatura estiver alta, deve ligar o ventilador e a bomba, ou seja, elas vão ligar em simultâneo, daí que tem o mesmo endereço. Estamos a ver aqui o que é 0.3, tá? Para o ventilador, e a bomba também que é 0.3, tá ok? E as válvulas que temos aqui, válvula M1 é para poder facilitar que aqui dentro do programa só podemos visualizar a simulação de passagem do fluido, caso nós tenhamos as válvulas, tá? Porque as válvulas é que podem permitir aqui, como podem ver, o líquido, a entrada das válvulas, tá ok? Então nós vamos selecionar para que possamos visualizar, perdão, aí o líquido, tá ok? Então, quando o ventilador estiver ligado, o que vai acontecer é que ela vai ligar um temporizador, tá ok? Que vai fazer com que haja então a desativação do temporizador, tá? Que liga ao ventilador. Então nós vamos ter, enquanto a água estiver a ser aquecida, não vai poder ligar o ventilador, tá ok? Depois de desligar a resistência, vamos ligar então o ventilador, que vai simular o arrefecimento do mesmo líquido. Estamos a dizer que se a temperatura estiver elevada, tem que ligar o ventilador, e quando ela estiver baixa, então, ou a um valor que nós podemos determinar, por exemplo, dizer que a temperatura alta seria, por exemplo, 100 graus, e se tivesse inferior a 60 graus, ela deveria voltar a ligar a resistência. Então nós vamos poder simular isso com os temporizadores. Este temporizador "-T" é que vai simular temperatura alta, e este vai simular a temperatura baixa, ou seja, inferior a 60. Por isso é que vai voltar a ligar a resistência. No instante que a resistência estiver ligada, o ventilador estará desligado. Tá ok? Vamos então entrar no modo de simulação para podermos visualizar como vai funcionar. Como podem ver, nós temos aqui o botão de Start e o botão de Stop. Tá ok? Quando dermos o Start, vai ter que encher o reservatório. Vamos ver. Tá? Ligou a válvula. Está a encher o reservatório. Tá ok? Como podem ver, o reservatório está a ser enchido. E quando atingir o tempo, vem que ligou o temporizador, que está a dizer que a temperatura está alta, tá? Está a aquecer a resistência, perdão. Está a aquecer a resistência já está em funcionamento, e liga o ventilador, tá ok? Desligou a resistência e ligou o ventilador. Como podem ver, desligou o ventilador e voltou a ligar a resistência. Estamos a dizer que a resistência está a aquecer, tá? Atingiu a temperatura alta, como podem ver, está aqui, desliga a resistência e liga o ventilador, que nós estamos aqui a simular com 5 segundos, tá? E volta a ligar a resistência, porque estará abaixo do valor, como podem ver, tá ok? Está o ventilador desligado e a eletrobomba também desligado, e temos a água no sistema, tá ok? Para poder simular o arrefecimento. Como podem ver, está aqui a eletrobomba e o ventilador está ali a arrefecer. Tá? Nós poderíamos aumentar o tempo, por exemplo, passar 10 segundos também, para poder mostrar que ela vai ter esse arrefecimento. Tá? Como podem ver, enquanto a água estiver ao nível alto, quando nós dermos a marcha, ela vai ligar simplesmente a resistência. Como podem ver, quando eu der, temos o contacto da resistência, que vai permitir então a resistência a ser ligada. Tá? Do sensor, perdão, este é o contacto do sensor, que vai ligar a nossa resistência quando dermos a marcha. Vamos então. Está aí, tá? Nós temos a resistência a aquecer, tá?
como podem ver o tempo, que simula que a resistência está a aquecer. 2, 1, 0. Liga o ventilador, tá? Como podem ver, está a contar, significa que está a baixar a temperatura, tá? E nessa altura, quando atingir, volta a desligar o ventilador e ligar então a resistência, tá ok? Então eu trouxe esta videoaula, companheiros, para poder mostrar que nós podemos apresentar um sistema de arrefecimento por intermédio de serpentina, tá? Nós podemos fazer a tubulação de forma ondulada, tá? Para facilitar aquilo que é o arrefecimento, tá ok? Espero que tenha ajudado em relação a esse aspecto. Como sempre, aqueles que já são inscritos, continuem a partilhar, e aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal para continuar a receber mais vídeos aqui no canal. Muito obrigado e até mais.